Olá meninos, sejam bem-vindos. E a nossa aula de hoje é sobre reino protista ou reino protoctista, tá? Olha só, pela classificação de Tucker, algas e protozoários estão enquadrados e organizados no reino protista. E o Tucker dividiu todos os organismos do planeta Terra em 5 grandes reinos. Reino Monera, ou reino das bactérias, reino protista, ou reino das algas e protozoários, reino fungi, ou reino dos fungos, plantae, ou reino das plantas, e animalia, ou reino dos animais, certo? O reino protista, ele possui exemplares uni- e pluricelulares, ou seja, exemplares que só têm uma célula e exemplares que têm 2 ou mais células. É constituído por seres capazes de fazer fotossíntese, que são as algas, e seres heterótrofos, que são os protozoários de vida livre ou patogênicos. Aqui eu tenho, por exemplo, uma situação de um protozoário que pode provocar doenças. As doenças provocadas por protozoários, elas são chamadas de protozooses. Aqui eu tenho o exemplo do Plasmodium sp, que é um protozoário que provoca a malária. Outros exemplares do reino protista são úteis ao homem, como por exemplo as algas comestíveis, que a gente vai falar daqui a pouco. Meninos, quais são as características relacionadas às algas? São uni- ou pluricelulares, existe alga unicelular, que é a euglena, existem algas pluricelulares, tá? As clorófitas, aquelas algas verdes que são muito comuns de serem vistas nas praias do Brasil, né? As algas são seres eucariontes, ou seja, o seu material genético é organizado no núcleo, elas possuem carioteca ou membrana nuclear. As algas também são autótrofas, elas possuem clorofila e elas são fotossintetizantes, elas realizam um processo fotossintético e liberam para o ambiente o gás oxigênio. O corpo de uma alga, ele é um talo. Ela não possui raiz, ela não possui caule, ela não possui folha, como por exemplo uma planta. No passado havia muita confusão, né? Muitos queriam classificar as algas no reino plantae, mas isso não é possível, porque as plantas são organismos que possuem tecido verdadeiro, tá? Tecido é um conjunto de células especializadas e as plantas possuem tecido, que são células especializadas. As algas não. As algas não possuem tecidos verdadeiros. O corpo delas é um talo. E aquilo ali é a estrutura corporal desses organismos. Geralmente, as algas elas são encontradas nas águas, em águas doces e são encontradas também em água salgada, tá? São muito comuns em ambientes oceânicos. Vamos falar um pouquinho sobre a importância das algas. Eu já ouvi muito, inclusive de muitos alunos me perguntarem se as florestas tropicais são o pulmão do mundo. Gente, esse conceito aí ele já foi retificado há algum tempo. O pulmão do mundo são os oceanos. 55% do oxigênio produzido e disponibilizado no planeta Terra vem da área oceânica, vem das algas. Então as algas são as maiores produtoras de oxigênio do planeta. E os oceanos são o pulmão do mundo. Não que não haja uma importante contribuição das florestas tropicais, como a Mata Atlântica, como a Amazônia, sim. Mas a maior produção de oxigênio atmosférico, ela está presente onde? Nos oceanos. Há também a importância das algas, na culinária. Muitos exemplares são utilizados, ao redor do mundo, e muitas pessoas apreciam os pratos que são feitos com algas. Há também o agar, e a algina, que são substâncias extraídas da água. São substâncias extraídas das algas e utilizadas pelos seres humanos. Por exemplo, o agar é um importante meio de cultura para crescimento bacteriano em laboratório. A algina, ela pode ser utilizada em grandes confeitarias, porque ela é um importante estabilizador, ela dá consistência, a sorvetes, a gelatinas, a doces. E meninos, em relação às algas, a gente destaca muito a contribuição delas na produção de oxigênio atmosférico, Isso é muito importante, isso é muito cobrado nas avaliações de Enem e de vestibular, certo? E quem são os protozoários? Existem protozoários de vida livre, Aqueles que não causam nenhum dano à espécie humana. Existem os protozoários patogênicos, aqueles que podem provocar doenças. Aqui eu trouxe 2 imagens para vocês. Aqui eu tenho a ameba, que é um protozoário que pode provocar uma doença, que afeta o nosso sistema gastrointestinal, que é a amebíase. E aqui em cima eu tenho
a ilustração do Plasmodium sp, que é um protozoário que está associado, tá, à malária, uma doença muito comum no norte do Brasil e muito comum no continente africano. Então, meninos, os protozoários são unicelulares, eles possuem célula eucariótica, DNA também organizado no núcleo celular, certo? Eles são heterótrofos, à exceção do esperotomo, tá? Que é um exemplar que mede cerca de 3 centímetros, né? Alguns protozoários apresentam estruturas de locomoção, outros protozoários não apresentam estruturas de locomoção. Isso, inclusive, é um critério de classificação, tá? E eu já falei, há exemplares patogênicos que podem provocar doenças e há exemplares de vida livre, como, por exemplo, o paramécio. O paramécio é um protozoário que não causa nenhum dano à espécie humana. A reprodução desses organismos geralmente é assexuada, ou seja, eles formam clones, que são indivíduos geneticamente idênticos ao indivíduo matriz, ao primeiro que lhe deu origem. E, meninos, eu trouxe, né, para a nossa discussão uma questão do Enem 2011, tá, sobre esse conteúdo que é o reino protoctista. Certas espécies de algas são capazes de absorver rapidamente compostos inorgânicos presentes na água acumulados durante seu crescimento. Essa capacidade fez com que se pensasse em usá-las como biofiltros para a limpeza de ambientes aquáticos contaminados, removendo, por exemplo, nitrogênio e fósforo de resíduos orgânicos e metais pesados provenientes de rejeitos industriais lançados nas águas. Na técnica do cultivo integrado, animais e algas crescem de forma associada, promovendo um maior equilíbrio ecológico. Perceba, se entendeu que as algas são capazes de retirar do ambiente determinados resíduos, tá? Inclusive compostos nitrogenados produzidos pelos animais. Então, o que se fez? Para se manter o equilíbrio de um ecossistema, se utiliza o quê? Uma técnica de cultivo integrado, que é o que a gente vai ver agora. A utilização da técnica do cultivo integrado de animais e algas representa uma proposta favorável a um ecossistema mais equilibrado. Por quê? Porque quando eu coloco alga e animal em crescimento equilibrado, eu tenho um equilíbrio naquele ambiente natural, certo? Então, analisando essas alternativas presentes na questão do Enem 2011, só existe uma alternativa correta, tá? Que é a letra D. Ela fala o seguinte: as algas usam os resíduos nitrogenados provenientes do metabolismo dos animais e durante a síntese de compostos orgânicos liberam o oxigênio para o ambiente. Ou seja, as algas, elas aproveitam os resíduos, inclusive os resíduos produzidos pelos animais, realizam o processo fotossintético e libera o oxigênio para a atmosfera, certo? Então, essa questão aqui foi uma questão do Enem 2011 e a alternativa correta é a letra D de dado. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? E até a próxima!